Graças a Deus por mais este culto precioso. O tema desta noite, no telão, ouvir Deus. Você veio aqui para ouvir Deus. Você não veio aqui para me ouvir. Você não veio aqui porque não tinha nada melhor para fazer. Você veio aqui para ouvir Deus. Nós, como filhos de Deus, temos que buscar e procurar sempre ouvir a voz de Deus. Muitas, diz a Bíblia, são os tipos de vozes que tem por aí. Existem muitas pessoas falando muitas coisas, prometendo muitas coisas. Mas a única voz, a voz certa, que sempre vai nos conduzir para a vitória, é a voz de Deus. Nunca nenhum conselho de Deus te levará ao fracasso. Nunca. Tudo aquilo que Deus lhe disser, tudo que vier da parte de Deus para a sua vida, sempre lhe fará bem. Em Lucas 8, no versículo de número 8, diz assim, fala da semente que caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100%. Outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100%, dizendo, isto clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça nesta noite aquilo que Deus tem a lhe dizer. Preste atenção. Não permita que o teu pensamento fique pensando em alguma coisa que ficou lá fora, em algum problema que você tenha. Olha, esquece tudo agora e se concentra em ouvir Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de cantar que precisamos ouvir a Tua voz para tomar uma decisão. Enquanto louvávamos esse louvor, Pai, dizia, fala comigo na Tua palavra, fala comigo através do louvor, de madrugada, e se preciso for até em sonho. Usa o altar agora, Pai, para falar conosco. Senhor, usa o altar desta igreja, que é profético, que é apostólico, para falar ao coração de cada ovelha que o Senhor trouxe aqui. Precisamos tomar direção na vida, precisamos de uma direção na vida, meu Deus. E para esta direção, precisamos ouvir a Tua voz. Revela-te a nós, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu bem. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha igreja, minha família. Nós vamos hoje entender como é importante ouvir a voz de Deus. Nos dias de hoje, nós ouvimos tantas coisas que parece que ouvir Deus está em segundo plano para algumas pessoas. Esta semana o Espírito Santo de Deus me dirigiu a pensar muito neste assunto, ouvir Deus. Porque quando nós temos uma necessidade, uma questão, uma situação, nós sempre pensamos num especialista. Estava esta semana meditando nisso, pensando nisso, e esta noite eu acordei de madrugada pensando nisso, eu vim para a igreja hoje pensando nisso. Quando nós temos uma necessidade, temos alguma questão, por exemplo, de saúde, geralmente as pessoas procuram um especialista no assunto. Se é pele, um dermatologista, se é um problema nos olhos, um oculista, se é alguma questão de saúde, procura um médico, e você vai atrás desse especialista para ouvir o que ele tem a lhe dizer depois de examinar o seu corpo, de te examinar a sua pele, enfim. Quando você tem alguma questão, por exemplo, que é de uma esfera jurídica, você busca um especialista no assunto.
um bacharel em direito, você procura um advogado, você procura alguém que possa lhe dar informações acerca deste assunto. E hoje nós temos muitos especialistas e especialistas para todas as áreas. Eu não estou aqui dizendo que sou contra isso, muito pelo contrário. Acho importante que você busque, sim, um especialista. Mas a voz certa que nós devemos ouvir sempre será a voz de Deus. Porque às vezes o especialista, um médico, um juiz, um promotor, um delegado, um oficial de justiça, esta pessoa vai lhe dar a informação que ela tem, e muitas vezes pode ser uma negativa, pode ser um não. Mas quando você ouve a voz de Deus vai sempre te dar a direção certa. A voz de Deus acalma a tempestade, ou seja, acalma o coração. A voz de Deus coloca tudo no lugar. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Então, é muito comum nos dias de hoje, eu percebo que algumas pessoas já não procuram mais a Deus como antes, porque existem muitos especialistas para cuidar do seu assunto, existe o gerente da conta do banco, existem pessoas que podem lhe dar informações e não preciso incomodar a Deus a todo momento, não preciso incomodar a Deus toda hora, eu posso buscar outras pessoas para me auxiliar. Mas a verdade é que não há ninguém na face da terra que possa lhe auxiliar como Deus. Não há ninguém que possa na face da terra lhe dar a informação como ela virá da parte de Deus. A única informação, a única voz que é 100% exata e segura nesta terra é a voz de Deus. Diga, a voz de Deus é 100% segura. Alguns céticos não conseguem acreditar nisso. Alguns céticos, e não são poucos os céticos hoje, dizem, Deus não fala. Alguns chegam ao ponto de duvidar que Deus nunca falou. Outros chegam ao ponto de duvidar da própria existência de Deus. E eu quero lhe dizer nessa noite que você não pode fazer nada. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você não pode fazer nada na sua vida sem antes ouvir a voz de Deus, sem antes ouvir a direção de Deus. O segredo para você não falir, o segredo para você não arruinar a sua vida, o segredo para você ser bem-sucedido, o segredo para você viver uma vida de vitória, não está no best-seller, os segredos, está na Bíblia Sagrada, na voz de Deus. Então existem muitos livros de autoajuda. Você vai ler, vai tirar as suas conclusões e vai ficar milionário. Se fosse assim, compraríamos um livro desse, todos nós leríamos e seríamos as pessoas mais ricas da terra. Não é isso, é na voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai arruinar a sua vida. Se você não ouvir o que Deus tem a lhe dizer, você vai, desculpe a expressão, se meter com pessoas que vão arruinar a sua vida. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai tomar decisões que vai lhe trazer estrago à sua vida. Então é importante ouvir a voz de Deus para não se arrebentar. Desculpe o termo, a agressividade, mas Deus vem falando isso ao meu coração muito forte esses dias e eu preciso repartir isso com você. Deus é um Deus que fala. Digo, meu Deus é um Deus que fala. Olha em Êxodo 3, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 5, na sequência, sem interrupção. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vamos parar aqui. Olha, vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse, Moisés. Sabe o que Deus fala? E ele te chama pelo teu nome.
Deus, quando vai falar com você, Ele diz, ô menino, como é mesmo o teu nome? Ô mocinha, eu esqueci, não sei quem você é. Deus te chama pelo nome, Deus fala. Você ouve a voz de Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus te chama pelo teu nome, Deus fala com você. Quando você vem a um culto como esse nesta noite, Deus está falando com você desde o momento em que você chegou aqui. Mas sabe qual é o grande drama? É que muitos não conseguem ouvir Deus. Às vezes o tumulto, ou às vezes o marasmo da vida, a pessoa não consegue ouvir Deus. Eu passei por algumas situações interessantes e eu cheguei a uma conclusão depois de conversar com a minha esposa. Eu ia sempre nas reuniões das crianças, às vezes o horário, eu estava com o carro e nós sempre fomos ativos, nunca deixamos de participar de nenhuma reunião de escola dos nossos filhos. Eu acho isso extremamente importante. Primeiro, demonstra respeito aos nossos filhos, demonstra respeito aos professores, e eu faço questão, não abro mão. Só que eu ia para a reunião e participava da reunião de um, participava da reunião do outro, e aí eu chegava em casa e eu ia transmitir aquilo para a pastora. Olha, o que a professora falou? E como está o desenvolvimento da Laura? Eu disse, o que ela falou? E às vezes eu estava na reunião e ouvi uma coisa aqui e estava preocupado com a reunião do outro, porque às vezes é no mesmo horário. E como é que eu faço? E às vezes a informação não chegava precisa. E nós combinamos um negócio em casa. Agora nós vamos para a reunião juntos. Você fica na sala do Lucas, eu fico na sala do Gabriel, que dá menos problema, e depois você vai para a sala da Ana Laura, ou vice-versa. E nós participamos das reuniões. E depois nós compartilhamos, olha, o Gabriel está assim, assim, assim. E como é que está o Lucas? O Lucas está assim, assim, assim. Pode cortar o celular do Lucas, pode cortar isso, pode cortar aquilo, entendi tudo. Então, a gente um vai na reunião do outro. E a gente se completa. Por que eu estou dizendo isso para a igreja? Parece banal. Porque às vezes, algumas pessoas vêm à igreja, mas estão tão preocupados com tantas questões, que se esquecem que estão na igreja para ouvir Deus. Você não veio aqui hoje para dormir. Você não veio aqui hoje para trazer o seu... Eu tenho que ir hoje no culto porque eu tenho que levar o meu dízimo. Você não veio para o culto para trazer o seu dízimo. O dízimo é consequência de uma vida com Deus. Você não veio aqui porque você tinha que receber um dinheiro de algum produto que você vendeu para um irmão. Você não veio aqui porque você tinha alguma coisa para resolver. Não, você veio aqui para ouvir Deus. Então, se você está aqui para ouvir Deus, dedique-se 100% do tempo que você está aqui para ouvir Deus. Você não está na igreja para ficar, eu vou tomar uma aguinha ali, vou passear ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu não vou prestar muita atenção. Você veio aqui, você tem que estar aqui 100% para ouvir Deus. É importante ouvir Deus. Deus, amados, fala conosco. Ele nunca deixou dúvidas de quem Ele é. Por isso, quando você ouve Deus, quando é Deus a dizer, a falar, sabia que não fica dúvida nenhuma no coração? Quando é Deus purinho, como diria um pastor que eu conheço, mineiro, quando é Deus purinho, 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 você não tem dúvida nenhuma. Olha o versículo 6 de Êxodo, versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então Deus, o nosso Deus, fala quem Ele é. Ele se demonstra. Sabe, Ele não se esconde. Não, quem é o teu Deus? Não, meu Deus, sabe? Deus faz questão de deixar claro quando é Ele que está falando conosco. Deus deixa claro. Sabe que Deus conhece a tua aflição que você está passando? Deus conhece tudo. Então, quando você vier à igreja, não se preocupe com o que você está passando, porque Deus sabe o que você está passando. Deus sabe se você tem prazer na palavra, Deus sabe se você não tem, Deus sabe se você quer realmente esta palavra, se você não quer. Deus sabe exatamente o que você está fazendo aqui nesta noite. O pastor, muitas vezes não sabe, mas Deus sabe exatamente o que você está fazendo aqui nessa noite. Deus sabe. Deus sabe 100%. Então,
Deus conhece o nosso interior, Deus conhece a nossa aflição, Deus conhece tudo a nosso respeito. E Deus sabe exatamente se neste momento você está ouvindo Ele ou se você está pensando em alguma coisa que ficou lá fora. Isto é seríssimo. Isto é seríssimo. Olha o versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o... Sabe, Deus conhece. Então quando você chega aqui sofrendo, olha, você pode chegar... Por que você, pastor, eu vou chegar aqui na igreja, o irmão vai perguntar, como é que está abençoado em perfeita vitória e harmonia? Pastor, eu estou todo arrebentado, como é que eu vou falar que eu estou em perfeita vitória e harmonia? Porque Deus conhece a tua condição. Deus sabe, e você tem que manter uma confissão de fé, você tem que demonstrar que você é da fé, porém Deus sabe o que você está passando. Ora, lutas todos temos. Agora imagine, chego eu aqui, deito aqui e digo, sabe gente, hoje eu não vou nem pregar, porque tanto problema na vida. Imagine, aí você vai dizer, mas eu não quero nem saber de ir para o culto, porque é tanto problema na vida. Deus sabe os problemas que você tem passado, o seu sofrimento, ou quem tem te feito sofrer. Deus sabe. Porém, você está aqui para ouvir Deus. Diga, eu estou aqui para ouvir Deus. Qual é o intuito, pastor? Se Deus sabe tudo isso, qual é o intuito de ouvir Deus? Para receber o auxílio e a direção, para se fortalecer, para saber que você não está sozinho. Olha o que a Bíblia nos mostra em Êxodo, capítulo 3, versículo 8 e 9. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Deus desceu com qual finalidade? A fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Diga, Deus está do meu lado para me livrar de todo o mal. Então, amados, isto aqui demonstra para nós que Deus conhece a nossa vida, a nossa história. Então, olha, não tem mais nem menos. Deus conhece tintim por tintim da minha e da sua vida. Deus sabe tudo. Ele tem o seu nome escrito nas palmas das suas mãos. Deus te conhece. Pastor, o que eu tenho que aprender nesta noite de Deus? Que você tem que prestar atenção naquilo que Deus está lhe falando. Você tem que prestar atenção naquilo que Deus fala. Você não pode vir para o culto para ficar pensando em qualquer coisa, seja o que for, ainda que seja maravilhoso, ainda que seja algo bom. Você está aqui. Este momento é único para ouvir Deus. Eu quero lhe mostrar biblicamente que todas as pessoas que deixaram de ouvir Deus viveram uma vida de fracasso. A Bíblia Sagrada tem uma lista monstruosa, enorme, de pessoas que deixaram de ouvir Deus e tiveram uma vida de fracasso. Amados, esses dias lendo a Bíblia eu fiquei pasmo, porque a gente lê, relê, e cada hora que você lê a Bíblia novamente, Deus vai falando mais e mais, e parece que cada leitura é uma experiência nova. E eu comecei a ler, eu comecei a descobrir que depois de Davi, todos os reis depois de Davi, em algum momento deixaram de ouvir Deus e se arrebentaram, ele e a geração futura. Arrebentaram-se todos. Um dos homens mais sábios que pisou a terra, um certo momento da vida, deixou de ouvir Deus e se arrebentou, foi o filho de Davi, Salomão. Amados, é importante nós atentarmos a esse detalhe, porque se grandes homens da história da Bíblia Sagrada deixaram de ouvir Deus e se arruinaram, nós que somos grandes homens e grandes mulheres
de Deus nesta terra. Se nós deixarmos de ouvir Deus, nós vamos nos arruinar. Olha, um juiz de Israel chamado Sansão deixou de ouvir Deus e se arruinou. A Bíblia conta a parábola de um certo filho pródigo que deixou de ouvir o pai e se arruinou. A Bíblia conta de um profeta chamado Jonas que deixou de ouvir Deus e se arruinou. Então eu não posso, nem você pode, se dar ao luxo de deixar de ouvir Deus, porque senão você vai se arruinar. Eu quero te mostrar aqui, biblicamente, um homem que teve tudo na vida para dar certo, um homem que teve 100% de oportunidade para ser bem-sucedido, foi o precursor de algo extraordinário, e esse homem deixou de ouvir Deus e se arrebentou. Um homem que tinha tudo para dar certo, para ser 100%. Conta a Bíblia Sagrada que em um certo momento, o povo judeu não queria mais viver da forma que vivia e queria um rei. Queremos um rei, todo mundo tem rei, nós queremos um rei. E sempre era o profeta. Não, mas nós queremos um rei, todo mundo tem rei, nós queremos um rei. E conta a Bíblia que um jovem saiu e foi buscar umas jumentinhas que o pai tinha, e essas jumentas se perderam, e ele começou a procurar essas jumentas, foi procurando junto com um serviçal. Eles começaram a procurar e chegaram numa cidade, e aí aquele rapaz que trabalhava para a família deste jovem disse assim: olha, aqui na cidade tem um vidente, profeta naquela época era chamado de vidente, tem um profeta aqui, um vidente nesta cidade, e este homem, ele pode nos revelar onde foi parar esta jumento. E conta a Bíblia Sagrada que eles foram procurar esse profeta por nome Samuel, e chegaram lá. Samuel, quando viu aquele jovem, Deus falou a Samuel: cuida dele. E ele começou a cuidar, e eles não entenderam nada. A Bíblia fala isso, e comida, e diz que Samuel veio com a coxa, que era a melhor parte da comida, e veio com aquela coxa, e deu tudo de melhor. E depois, este jovem foi ungido o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Este camarada tinha tudo para dar certo. Ele foi amado, ele foi venerado, ele foi querido por todos, e ele caiu nas graças do profeta. O profeta o tinha como um filho. Se você ver, dá para perceber na Bíblia, o profeta tinha uma queda a mais, ele tinha um carinho a mais por Saul. Vamos ver um pouquinho disso aqui, do que eu estou contando. 1 Samuel 9, 27. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Próximo versículo, por favor. 10:1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Ele foi ungido a rei. E ele reinou ouvindo Deus. Amado, não teve exército que suportasse a fúria, a força do exército de Israel, comandado pelo rei Saul. Ele se tornou um homem rico, um homem temido, um homem poderoso. O primeiro rei, ele se tornou um grande homem, porquanto ele ouvia Deus, porquanto ele ouvia a voz de Deus por intermédio do profeta. Só que teve um grande problema na vida de Saul, que acontece na vida de muitas pessoas na obra de Deus. Ele achou que ele era grande demais e que ele não precisava mais ouvir Deus. Tem pessoas que acham que chegaram num status da vida, num patamar da vida, num padrão de vida, ou de conhecimento, ou de sabedoria, ou de qualquer coisa a mais na vida, que as pessoas chegam a pensar que não precisam mais ouvir Deus, que não precisam mais ouvir o profeta.
ele começou a achar que o profeta já não era um grande profeta, não era tão importante ouvir o profeta. Hoje, dentro da obra de Deus, tem pessoas assim, que às vezes o profeta é usado, o profeta é boca de Deus, para que a pessoa tenha ascensão na vida, para que a pessoa cresça, e às vezes a pessoa acha que não precisa mais ouvir a voz do profeta, a boca de Deus. Meu irmão, não há ninguém na face da terra, ou que já pisou na face da terra, que pode se dar ao luxo de não ouvir Deus. Não há. Até o verbo que era Deus, diz a Bíblia, quando se fez carne, ele se voltava para o céu, sendo Deus, dizia, Pai! Ele queria ouvir. Nós não podemos em momento algum deixar de ouvir Deus. Saul achou que não era mais importante. Olha, está assim de pessoas na obra de Deus. Começa a acontecer uma coisa aqui, uma coisa... É o que eu acho, é o que eu penso. Não é o que você acha. O que você acha é trapo de imundície, é lixo. O que eu acho é trapo de imundície, é lixo. É o que Deus acha, é o que Deus diz. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa. O que você pensa e o que eu penso é lixo. O que Deus acha, o que Deus pensa é verdade absoluta que vai nos conduzir a uma vida de vitória nessa terra. O que passar disso vem do maligno. Mas isso aqui é sério. Olha, eu lendo isso aqui, eu disse, o que é isso, Deus? Esse homem tinha tudo para dar certo. Mas por que não deu? Porque se deu ao luxo de achar que não precisava mais ouvir Deus. Olha 1 Samuel 13, versículo 8. Aqui começa a mostrar, não vou discorrer tudo porque levaria meses. Só para você entender. Esperou Saul 7 dias, havia um prazo determinado. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel disse, 7 dias eu estou aí. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando. O profeta não chegou, porque eles esperavam o profeta. Estava todo mundo esperando o profeta para ouvir o que Deus tinha a dizer. Se iam para a guerra, se não iam, o que faziam, o que não faziam. O profeta não chegou, o povo foi dispersando, o profeta não veio. E aí Saul se deu ao luxo, veja o versículo 9. Samuel não veio? Então disse Saul, trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Só quem podia fazer isso era o profeta. Só quem podia, amados, fazer o holocausto e ofertas pacíficas era o profeta. Existem coisas que só o profeta pode ser usado para fazer, para falar, para dizer. E ele, não, se ele faz eu também faço, se ele é isso eu também sou. Não é. Segue, por favor. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, olha a precipitação, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, olha o humano, a prepotência. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Amados, não há circunstâncias nesta terra que possa forçar a mim e a você a fazer aquilo que Deus não nos manda fazer. Não se deixe envolver pelas circunstâncias. Não se dê ao luxo de achar que você pode fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes um culto de quarta-feira como esse é para uma decisão que você vai tomar amanhã. Às vezes um culto de domingo é para uma decisão que você vai tomar na terça-feira, na quarta-feira de manhã, à tarde, à noite. Então você vem à igreja, hoje eu não vou, amado, forçado pelas circunstâncias. Não há nada que possa nos forçar a não ouvir Deus. Você não pode, nós não podemos.
cristianismo, você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, entenda isso definitivamente, você não pode deixar de ouvir Deus. O fracasso e a ruína na vida de um homem que tinha tudo para dar certo, um homem que venceu tudo, saiu do nada. A gente sempre fala da vida de Davi. Não, Davi. Quem era Saul? Saul era um ninguém. Saul era um nada. E ele foi promovido por Deus a ser o primeiro rei de Israel. Deus colocou este homem no topo da lista. Enquanto ele ouvia o profeta, ele era abençoado. Ele ouvia o profeta, ele era abençoado. Amado, preste atenção na unção. Ele caiu nas graças do profeta. O profeta, quando ia ungir alguém, chegava lá, esse é um ungido de Deus, pegava ali a botija, tacava ali óleo, escorria pela barba, se tivesse, se não tivesse, está ungido, olha, vá ser feliz, quando Deus se cumprir na sua vida, vai manifestar, e etc e tal. Samuel foi tomado de um amor tão grande, que Samuel ungiu e o beijou. Sabe, abraçou, teve como um filho, de alegria, tamanha alegria. Só que esse homem chegou um dia e disse: eu estou no topo do mundo, não preciso mais ouvir Deus. Hoje eu tenho grana, hoje eu tenho prestígio, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho amigo, hoje eu tenho conhecido. Hoje quando eu quero eu falo com esse, quando eu quero eu falo com aquele. Fulano me abre a porta, ciclano me abre a porta. Meu irmão, bobagem. Não há ninguém nesta terra que lhe abra uma porta se Deus a fechar. Não há. Deus tira, Deus põe do poder quem Ele quer na hora que Ele quer. Porque Deus é poderoso. E assim aconteceu na vida deste homem. Porque ele se deu ao luxo de achar que não precisava mais ouvir Deus. Olha, vamos continuar mais um pouquinho aqui para você entender. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria, se você tivesse ouvido Deus, teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele tinha tudo para dar certo. Versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, Davi, e já lhe ordenou que seja príncipe. Mas já foi, não, já estava no coração de Deus. Ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor... Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Isso começa comigo no altar, que aqui eu não me eximo de nada. Se eu achar que posso, que eu devo, que eu sou meu, Deus me tira. Deus me tira daqui e acabou. Põe outro. Outro que vai ser muito melhor do que eu, segundo o coração de Deus. Agora eu vou dizer para você, você também. Não é só te tirar. Daí, sai da igreja, eu vou para outra. Não é tirar da igreja. Deus pode tirar aquilo que está na sua vida e permitir que isso seja tirado da sua vida. Porque isso é disciplina, correção e açoite por infidelidade a Deus, se você não ouvir a voz dele. Aí está a resposta que eu dou a muitas pessoas que me perguntam: pastor, por que tem pessoas na obra de Deus que a vida não vai, o negócio não anda, a coisa não flui? Por quê? Porque Deus, na sarça, quando falou com Moisés, chamou pelo nome. Deus conhece a situação, o que está no coração. Deus sabe exatamente se nesse momento você está ouvindo a voz dele, ou se você está pensando em alguma coisa que está lá fora, ou que está fora dessa igreja. Deus, nesse momento, sabe exatamente o que você... Eu não sei, Deus sabe. Deus sabe exatamente o que está na minha mente e na tua, no meu coração e no teu. Olha como isso é sério. Esse homem perdeu tudo. Ele estava no topo do mundo. No topo do mundo. No dia seguinte, o cara estava na lama. Ele perdeu tudo. Não podemos brincar. Não podemos nos dar ao luxo de começar a ignorar o que Deus nos fala. Diga: eu não posso ignorar o que Deus me fala. Aleluia. 1 de Samuel 15, versículo 1 a 3. Disse Samuel a Saul. Olha o que foi acontecendo na vida desse homem.
estava no topo do mundo. Olha o que aconteceu. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos, tudo, extermina tudo. Segue. Lá no versículo 7, a Bíblia fala, então Saul saiu, Saul pegou 200 mil homens. Olha o império que esse homem tinha, 200 mil homens ao seu comando. Pegou 200 mil homens e foi para a guerra. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilã até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, pegou o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada, mas deixou o rei. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das e dos e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. O que Deus mandou ele fazer? Destrói tudo. Você vem no culto hoje, Deus fala com você, como tem falado. Olha, toma uma decisão na tua vida, deixa o pecado, deixa o erro. Não, o que eu posso eu deixo, mas isso aqui, bobinho, deixo não. Isso é a tua própria destruição. Você está agindo contra você. Sabe a estupidez, a maior estupidez que eu acho na humanidade? Eu tive um amigo que morreu com essa estupidez. É fazer roleta russa. Sabe o que é uma roleta russa? Você pega uma arma, você põe uma bala no tambor, e você gira o tambor. E você pega aquilo, e um vai, pá, ufa, estou livre. Vai você agora. E eu tive um amigo que morreu com roleta russa na minha infância. Pôs uma arma, girou aquilo, pá, não deu nenhum, pá, não deu no outro. Ele pôs na cabeça, a bala lhe atravessou o ouvido, um revólver calibre 38. Atravessou, morreu na hora. Isso é estupidez, a pessoa intentar contra a própria vida. Meu irmão, desculpe, mas eu sou boca de Deus para a sua vida. É estupidez você vir à casa de Deus, ouvir Deus e ignorar o que Deus diz. Poxa, aquele mesmo profeta que ungiu Saul, aquele mesmo profeta que o beijou, aquele mesmo profeta que foi boca de Deus e fez este homem, sabe, que não era nada aos olhos de ninguém, se tornar um grande homem. É o mesmo homem que diz para ele, vai lá, Deus está mandando, Deus está lhe dando chance, vai lá, destrói tudo, não deixa nada. Ele foi lá e fez uma aliança com Agag. Pôs Agag do lado, começou a conversar. Não é bem assim, não, o profeta está gagá. O profeta nunca vai estar gagá, porque o profeta é boca de Deus. Eu respeito o profeta com 90 anos, com 100 anos. Eu respeito um profeta, ainda que ele esteja delirando, eu respeito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se o homem não falar, as pedras falarão. Quando um profeta ignorou a Deus, o jumento dele falou. Então eu respeito. Eu tive um pastor, um guia espiritual. Este homem estava já com mais de 80 anos, muito mais. E já o filho, o pastor já não era mais ele, o filho dele já pastoreava a igreja. Mas sempre que eu tinha oportunidade de conversar com ele, tudo o que ele falava eu ouvia. Porque era a boca de Deus, era um homem sábio. Você não pode. Você tem que ouvir o que Deus está dizendo. Olha só, versículo 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.
Então Samuel se contristou e toda a noite... Samuel ficou triste, porque Samuel amava Saul. Tinha muito carinho por ele. Toda noite clamou ao Senhor. Versículo 12. Só até aqui? Amados, ele não executou o que Deus falou. E o resto da história nós sabemos. Esse homem perdeu um homem de ascensão, um homem poderoso, um homem de guerra. Perdeu tudo. E o profeta tinha pena. Só que eu vou dizer uma coisa, não depende do pastor, não depende de ninguém, depende de Deus. Eu posso ter pena de você. Entenda o que eu vou dizer aqui. Eu posso te amar. Eu posso ter pena de você, eu posso te amar, eu posso querer o bem da tua vida. Mas eu como feijão igual você. Eu como feijão igual você. Eu não mando nada. Quem manda é Deus. Eu só sou um intermediador. O poder que sai da minha vida vem de Deus. Sem Ele não posso fazer nada. Quando eu imponho as minhas mãos sobre alguém e oro, e a pessoa recebe a cura, como inúmeras vezes isso tem acontecido através da minha vida, o poder não está em mim, está em Deus. Ele pode usar a minha, você, qualquer um. Então, por mais que eu tenha pena, por mais que eu veja às vezes o sofrimento de alguém, diz, mas o irmão está sofrendo, a irmã está sofrendo, por mais que eu tenha um coração enorme, não posso fazer nada. Vou te mostrar isso biblicamente. 1 de Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Havendo eu, meu irmão, eu posso ter pena, eu posso fazer o que for, mas quando Deus rejeita, para que você não reine sobre aquilo que você tem, para que você não reine mais naquilo que lhe foi dado, não tem o que fazer. Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus disse o seguinte, acabou, chega, já me arrependi de ter ungido Saul a rei, já me arrependi, acabou, até quando você vai ficar tendo pena dele? Ele vai perder tudo, vem, Samuel, eu estou mandando, vem, porque senão sobra para você também, você vai ficar pelo meio do caminho, eu levanto outro profeta, porque Deus faz assim, você fica aí no meio do caminho, vai ficar com pena até quando? Você vai morrer no meio do caminho, eu vou ungir outro, vai lá, na casa de Jessé, o belemita, porque lá já tem um novo rei, segundo o meu coração. E sabe qual é o desfecho da história? O resto da vida de Saul, do rei Saul, foi um peregrino louco e maluco, correndo atrás de um menino, de um homem para matar, até o fim da vida. O resto da vida dele foi só humilhação, ao ponto de estar num cantinho ali, fazendo as suas necessidades, e ele chega lá e está Davi com uma lança para poder matar ele e poupar a vida dele. Até no momento mais íntimo ele foi humilhado. O resto da vida dele, na hora da morte, me mata, eu sou louco matar o senhor, então põe a espada aqui que eu me jogo em cima dela. Se jogou, se matou. Resumindo, para a igreja entender, toda vez que você deixa de ouvir Deus, você acaba se matando sozinho. Foi a história de Saul. Então você vai sair daqui hoje entendendo o seguinte: não brinque, ouça o que Deus tem lhe dito, senão você vai jogar a sua vida fora. Tudo aquilo que Deus te mandar fazer, faça, é para o teu bem. Se você deixar de fazer, é roleta russa, entenda pelo Espírito Santo de Deus. Eu termino a mensagem desta noite dizendo que você tem todas as oportunidades do mundo dadas por Deus para ser feliz. E você pode levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus porque você está no lugar aonde Deus fala com você. Por isso, ouça o que o Espírito diz à igreja, à sua vida. Ponha em prática para você não sofrer. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Hoje eu vou dormir tão bem. Hoje eu vou dormir bem.
porque os irmãos não sabem a angústia que fica no meu coração até que eu trago o recado de Deus para a igreja. A minha responsabilidade não acaba quando eu deixo de falar. A responsabilidade de um pastor não acaba. Mas o recado dado dá paz ao coração do profeta. Posso ir para casa e dormir, porque sangue nenhum pesará sobre a minha vida. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar a Deus. Nós vamos continuar entendendo e aprendendo isto domingo. Vamos avançar um pouco mais, entendendo qual é a forma de ouvir Deus. De que maneira distinguir Deus de outras vozes. Quando é Deus a falar? Quando não é Deus a falar? Nós vamos entender. Deus sempre fala de uma fonte segura. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer porque nesta noite o Senhor nos falou a importância de ouvir a tua voz. Aprendemos com o exemplo de pessoas que saíram do nada, do anonimato, chegaram ao trono, ao império, por te ouvir. E da noite para o dia, por deixar de te ouvir, deu cabo da própria vida. A desgraça na família de Saul, Senhor, como diz a tua palavra, foi grande. A filha viveu uma vida de sofrimento. A família toda foi humilhada. Viu o filho querido ser morto. Ele viu toda a sua vida ruir. Talvez alguém tenha chegado aqui nesta noite, Deus, e tem se dado ao luxo de achar que não precisa ouvir a tua voz, que não é bem assim. Meu Deus, meu Rei, meu Redentor, faz este filho e esta filha recobrar o juízo deste lapso de loucura. Senhor, jamais permita que nenhum de nós venhamos a deixar de te ouvir. Senhor, fala comigo sempre, a qualquer hora do dia, da noite. Se o Senhor quiser, meu Deus, usa para-choque de caminhão. Ah, Senhor, usa adesivo de carro. Senhor, usa o que o Senhor quiser. Mas fala comigo, Deus, pois eu preciso ouvir a tua voz para tomar as minhas decisões, e que assim seja no povo desta igreja. Eu agora mando uma palavra para o Miguel, neto, Senhor, da irmã Silmara, que está com broncopneumonia. Eu declaro a cura sobre a vida do Miguel, declaro que toda arma forjada contra a vida dele não prevalecerá. Senhor, eu peço que as portas estejam se abrindo para nós nesta semana. Armas forjadas contra as nossas vidas não prevalecerão, pois maior é o que está em nós. Te agradecemos, porque o Senhor mais uma vez falou conosco, Pai. E nós sairemos daqui nesta noite para seguir a tua voz, para viver aquilo que o Senhor já tem nos ensinado nesta casa, para agir segundo aquilo que o Senhor já nos falou e orientou neste santo lugar. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém.